Neste mundo, existe o mal verdadeiro. Ele pode espreitar no lugar mais inesperado e atacar a mais inocente das vítimas. Quando a família Parker se muda para uma nova casa, descobre seu passado assustador e passa a ser atacada por um horror inimaginável. Ela deve escolher entre enfrentar uma entidade que deseja consumi-la ou entregar-se a seus próprios medos. Para vencer, eles devem confiar em sua fé e em um exorcista para deter a destruição de sua família pelas aparições. Aparições. Aparições em Connecticut. Esta é a história de uma família que acredita ter sido assombrada por uma entidade maligna. O filho mais velho de Karen Parker, Paul, foi diagnosticado com câncer. Ele só tinha 14 anos. Os médicos lhe deram 6 meses de vida, a não ser que um tratamento radical fizesse o câncer recuar. Karen ficou arrasada. Eu não achei que ele fosse sobreviver ao tratamento. Quando eu olhei para o Paul e vi que o tamanho e a força dele diminuíam, eu comecei a perceber que poderia perdê-lo. E que isso não era uma opção. A família morava no lado norte do estado de Nova York. Mas o tratamento de Paul exigia que ele fosse ao médico em um hospital de Connecticut, a 500 quilômetros de casa. A viagem de 8 horas diárias tornava impossível que Karen tomasse conta de sua família. E todas essas horas na estrada estavam esgotando Paul. Eu resolvi que a gente precisava mudar isso. E eu sabia que a melhor opção era levar o Paul para mais perto dos médicos. Eu conversei com meu marido e ele concordou. Ele podia se transferir para uma empresa em Connecticut. Aí eu comecei a procurar apartamento por lá. Era muito difícil, porque eu tinha 4 filhos. Eu implorava para que as pessoas me alugassem uma casa, mas elas se recusavam. Apesar das dificuldades, Karen não desistiu. Ela foi a outra casa que estava para alugar. Olá! Oi, de casa! Tem alguém aí? Posso ajudar a senhora?
Eu vi o cartaz de aluguel aqui fora e queria dar uma olhada. Claro, vá em frente, olhe o que quiser. Apesar de a casa estar em obras, os operários deixaram que ela visse o local. Eu tinha muito medo de ficar muito fora do orçamento, mas a gente precisava resolver isso. Não tinha outra opção. Karen ficou pasma com a grandiosidade da casa. O piso era lindo, de madeira. Tinha painéis muito bem feitos. Era uma casa grande. A cozinha era grande o bastante para cozinhar para sua família inteira. Sabe me dizer quantos quartos tem aqui? Tem 2 lá em cima. São os quartos grandes. Quanto mais ela visitava, mais imaginava sua família morando lá. Lá embaixo também tem e pode ser usado como quarto. Obrigada. E o mais importante, estava bem perto do hospital em que Paul fazia o tratamento. Eu dei uma olhada na casa inteira. Tinha cômodos bem grandes, era perfeita. Onde é a escada para o porão? É logo ali. Obrigada. Ela esperava que o porão pudesse ser transformado em quartos de dormir para seus filhos mais velhos. Achei que ficaria excelente quando terminassem a reforma e que seria ótimo se os meninos ficassem na parte de baixo da casa. Quando Karen falou com o administrador da casa, ficou surpresa em ver que o aluguel cabia em seu orçamento. A casa parecia boa demais para ser verdade. Todo mundo ficou, assim, louco com a ideia de levar o Paul para mais perto do hospital e dos médicos. Esse era o pensamento mais forte na cabeça de todos nós. Então, nós ficamos muito felizes em nos mudar para Connecticut. Karen e seu marido Ed levaram algumas coisas para seu novo lar. Parece boa. Bonita, grande. Era a primeira vez que Ed ia ao lugar. Ah, é? A sala, Uhum. a copa e a cozinha. 2 quartos lá em cima. Muito bom. E um armário aqui. A cozinha é muito boa. Ed gostou do que viu. É mesmo. O que acha? É ótima. Você escolheu muito bem. Karen estava ansiosa para ver o porão agora que estava arrumado. Tenha Eu espero cuidado. que seja tão bom quanto lá em cima. Eu gostei muito. É. É, ficou bem limpinho. Ainda não vi aquele aposento. Havia pelo menos um aposento nos fundos que ela não tinha visto. O lugar mantinha pistas que mostravam o passado da casa.
Mas o que é isso? Eu não faço a menor ideia. Parece uma serra, uma peça de torno. Pra que é que se usa esse tipo de coisa? Eu não sei, eu trabalho com ferramentas e nunca vi nada assim. Nunca mesmo. Você sabe o que é isso? Não. Isso é estranho. Substâncias, frascos, mas o que... O que tem aí? É um freezer. Nesse momento eu percebi que era uma casa funerária. Ed, não podemos morar nesta casa. Calma, E logo tenha pensei, como podemos morar nessa casa? Como é que eu vou trazer os meus filhos para essa casa? Que tipo de energia eles vão ter convivendo com essas coisas? calma. Tudo vai ficar bem, você vai ver. Ed tentou acalmar sua esposa. O pior é que não tem Ele disse que mesmo que esta tivesse sido uma casa funerária, ninguém tinha morrido lá. Agora sabiam por que o aluguel era tão barato. A única opção deles era se mudar. Usamos cada centavo que economizamos na doença do Paul para alugar essa casa, para vir para cá. E agora nós não temos outro lugar para ir. Vamos trazer as crianças logo, tá? Elas não precisam ficar sabendo. Karen e Ed concordaram em esconder das crianças o passado mórbido da casa. Meu pobre Paul. Doente daquele jeito. Não devia ser exposto a essas coisas. Eu não queria que ele pensasse em nada sobre a morte, porque era só uma criança. Sem febre. E eu não queria que ele pensasse sobre sua própria mortalidade e nem sobre a possibilidade de sua própria morte. Não vai doer nada. Mas quando passaram pelo cemitério perto de sua nova casa, Karen percebeu que isso seria muito difícil. Aqui estamos. Como vai? Obrigada. De nada. A corretora retirou o equipamento de embalsamamento do porão, mas deixou o congelador e outros itens grandes que pudessem ser úteis à família. Karen esperava que Paul se acostumasse ao novo ambiente. Ele foi andando pela casa. Ele andava bem devagar, estava muito fraco, pálido. Eu tinha trazido ele porque queria limpar o chão da cozinha antes de trazer todos os móveis. Mas quando Karen começou a limpar, houve um sinal de que não estava tudo bem na casa. Era um sinal que não podia ser ignorado.
No meio do inverno implacável de Connecticut, a família Parker se mudou para uma casa que estava próxima do hospital que tratava seu filho de câncer. Karen Parker e seu marido Ed descobriram que o local tinha sido uma casa funerária. Eles resolveram esconder de seus filhos o passado da casa. Mas um acontecimento tornou isso impossível. A água da limpeza foi ficando vermelho sangue. Era um vermelho muito forte. Eu fiquei toda arrepiada. O que há com este chão? Comecei a ficar preocupada, pensando que estivesse estragando o chão. Quando Paul desceu as escadas para o porão pela primeira vez, sentiu uma lufada de ar gelado. Ele achou que estava sendo vigiado por alguém. Mãe, a gente precisa sair daqui. O quê? Aqui é maligno. Mas, que bobagem. Ele estava apavorado. Mãe, eu quero voltar pra casa, por favor. Não, que... Me disse que foi chamado por uma voz. Eu achei que era uma voz interior. Eu não acreditei que estava realmente ouvindo alguém dizer o nome dele. Eu ouvi uma voz. Eu não estou entendendo o que, meu filho. Eu fiquei olhando meu filho. Meu filho tão doente. Aí eu pensei, ele está tão perto da morte que já está até sentindo o que há nessa casa. Eu quero ir embora. Tenha calma, Mas meu filho. eu juro que eu vi alguma Eu não coisa, sabia mas o que eu tenho pensar. certeza. Não, é sua imaginação. Mas, mãe, eu... Procure se acalmar, filho. Em tempos difíceis, a família Parker procurava um aconselhamento espiritual na Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levei Paul até um padre amigo de meu marido e pedi que ele cuidasse do Paul. Mostrai-nos vossa misericórdia. Ele pôs as mãos sobre Paul e rezou. Nosso Senhor Jesus Cristo, que curou aqueles que acreditaram. Amém. 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 Pouco tempo depois, os irmãos de Paul vieram para casa, Essa casa é legal. incluindo sua irmã Connie É sim. e seu irmão caçula, Mark. Ela é grande. É bem grande. Como vocês acharam este lugar? Vão precisar de um guia. Tem um bocado de quartos aqui.
Isso é legal. Bob era o irmão mais próximo de Paul. Era 2 anos mais jovem que Paul. Bob. Que foi? De algum modo, Paul descobriu o passado secreto da casa. Vem. Tá. Meu irmão me disse logo que era uma casa funerária. Ele me mostrou o lugar e me levou. Me mostrou tudo o que tinha no porão. Legal. É demais, né? É? Vai, sobe aí. Eu vou te dar uma carona. Tá bom. Meu irmão me disse pra deitar na maca, no necrotério. Sem me dizer o que era. O que você acha? É incrível, né? É. Segura firme. Para, Paul. É divertido. Para com isso. Para, vou acabar. Aquilo me assustou pra caramba. Mas eu não quis fugir porque era meu irmão mais velho. Eu tinha que parecer durão pra ele. Era muito assustador e eu fiquei bastante apavorado. Karen confiava que sua fé lhe daria forças para esperar enquanto seu marido não era transferido de Nova York. Ele ia até a casa nos finais de semana, mas ela teria que administrar a nova e estranha casa sozinha. Os dias passavam e as coisas pareciam ficar cada vez mais estranhas. Viu? Depois eu volto pra te pegar. Não briga. Você fica quietinha do lado da sua irmã. Aqui. Mamãe, tem uma mulher no meu quarto. O que foi? Fala, filha. Connie disse que tinha uma mulher olhando pra ela no quarto dela. Mãe, ela está lá. Eu vi. Vamos lá, vamos ver isso. Vamos agora. O que me chamou a atenção é que ela me agarrou e não me largou. E quando eu toquei nela, ela estava tremendo. Estava tremendo muito. Mãe, não me deixa sozinha. Ela não era uma criança nervosa, então era difícil vê-la tremendo. Cadê, filha? Cadê a tal mulher? Eu não sei. Tem uma coisa ali. Karen examinou o quarto e não encontrou nada estranho. Não tem ninguém aqui, mãe, filha. tem Não tem. Olha mãe, aqui no eu armário. vi, Olha, mamãe. vamos olhar juntas. Viu? Mãe, tem não tem alguma ninguém. coisa, Os mamãe. seus irmãos estão enchendo a sua cabeça de bobagens. Não tem ninguém aqui, Eu filhinha. vi, mãezinha. Somente nós duas, eu e você. Só nós duas. Mas eu vi uma Vamos lá mulher pra quando baixo estava que você vai me brincando. ajudar a arrumar as coisas. Tá bom. Eu sei que Paul contou aos irmãos que ali havia sido uma casa funerária, porque é assim que acontece entre os irmãos. Uns contam segredos aos outros. E eu fiquei muito zangada. Eu tive certeza de que os mais velhos estavam aprontando com a Connie. Para. Tá. Parem. A irmã de vocês está apavorada porque ela acha que acabou de ver um fantasma. Parem de aprontar com ela. Ela é pequena demais. Mãe, eu juro que não contei nada pra Connie. Mas contou pra mim. Ei, Vocês dois. Parem com isso. mãe. Você contou pra mim. Karen estava sentindo a pressão de administrar a casa sozinha. Ela apenas tinha sossego à noite, quando as crianças estavam na cama. Mas no porão, seus filhos não conseguiam dormir. Dava pra ver alguma coisa se movendo e no início a gente achou que fossem sombras. Mas aí a gente foi olhar lá dentro e parecia que tinha alguém andando. Foi aí que meu irmão Paul me disse que aconteciam coisas estranhas naquela casa. À noite, o terror visitou Paul e Bob na forma de aparições fantasmagóricas.
De manhã, os garotos tinham saído do quarto no porão e estavam acampados na sala de estar. O que estão fazendo aqui? Mãe, a gente viu um cara no porão. Ele estava no laboratório. Estava muito escuro e a gente não podia ver ele. Isso foi esta noite? Foi. E como ele entrou? Eu não sei. A gente não sabe, ele estava andando pelo laboratório. Sério? É sério, nós dois vimos ele. Então vou cobrar aluguel se ele ficar por aqui. Ele estava lá, mesmo. Certo? Tá bom. Mas tinha um homem lá no porão. Ele estava lá. Ele estava lá. Eu sei. Estava sim. Karen esperava que as coisas melhorassem quando seu marido Ed chegasse para o fim de semana. Bom Ele dia, mãe. convenceria os meninos de que não tinham nada a temer. Faz um favor pra mamãe, vai lá no porão e traz um pouco do pão congelado pra gente fazer umas torradas, tá bom? No porão, mãe? Uhum. Mas, mãe, você sabe o que aconteceu lá embaixo? Minha família consumia muita comida por semana, então eu comprava em grande quantidade e congelava tudo. Pensei que estivesse ficando maluca. Eu havia colocado os pratos em cima da mesa, mas eles não estavam lá. Bob temia ir ao velho necrotério sozinho. Eu sabia que realmente tinha alguma coisa acontecendo na casa, porque eu via e ouvia coisas. Mãe, acabei de ouvir uma voz no porão chamando Paul. Cadê o pão? No congelador. Eu vou lá com Mãe, você. eu não quero ir lá Vamos lá embaixo. os dois. Mãe, por favor. Eu achei que a casa estava assombrada. Dava pra ouvir uma voz profunda e desagradável. Tô com medo. Eu não achei que estava ficando doido, nem achei que meu irmão estava ficando doido. Eu pensei que tinha alguma coisa na casa. Ô, mãe, eu tô dizendo... Eu pensei assim, o Paul te deixou apavorado, não foi? É verdade. Karen não acreditava que a casa estivesse assombrada. Eu tô Ora, dizendo... não me deixe Ela achava nervosa, que seu tá bom? passado macabro estava alimentando a imaginação das crianças. Eu não acreditava em fantasmas. Eu não acreditava no mundo dos espíritos, portanto, eu não achava que eles pudessem interagir com o nosso mundo. E é claro que não ouvi nenhuma voz vindo do congelador. O pão. Vamos comer o pão. Vamos agora. Vamos. Mas eu escutei, Então mãe. eu fiz uma brincadeirinha com o Bob. Mas ele mãe. afirmava que havia uma voz chamando o Paul. Mãe, não é mentira. Eu vi um O Paul me disse que via coisas e que contou pra mamãe e pro papai, mas eles diziam que era a doença dele. Mas, mãe, Então é ele não sério, estava eu realmente ouvindo nada. Era parte de uma reação ao Mãe. medicamento. Mãe, acredita em mim. Meu filho, fique... Karen pensou que a saúde mental de Paul estava deteriorando. Você também, filho. Procure dormir, tá bom? Eu não acreditava nele, portanto, não estava assustada. Eu tinha medo por ele. Estava preocupada com a saúde dele.
Ela resolveu ignorar os sinais sutis de que uma coisa maligna estava espreitando na casa. Eu notei que os crucifixos desapareciam, mas nunca soube para onde foram. À noite, seus filhos diziam ver aparições fantasmagóricas na casa, que sabiam ter sido uma casa funerária. Eles ficavam frustrados quando seus pais não acreditavam neles. Paul e Bob lutavam para conter o medo diante de novas visões. Parecia que estavam procurando na papelada. Eles pegavam os objetos, deixavam em outro lugar, falavam entre eles e era assim. Parecia ter uns 4 caras falando baixo, dava para ouvir o que falavam. E a gente não falou nada. Mãe! Pai! Levanta, pai, rápido! Levanta, pai! O quê? Por favor, vem logo! Pai, pai, o que a foi? gente viu 4 homens lá no porão! Por favor, pai! Para Ed e Karen, a confusão no meio da noite estava se tornando rotineira. Tenham calma, Por calma. favor, Vamos pai, com eles calma. estão lá, É acredite! sério? Tudo bem, vamos lá. É aqui embaixo? Onde é que eles estavam exatamente? Lá embaixo! Pronto, aqui estamos. Mas eles estavam bem aqui. Mas é do lado da estante! Eles disseram que os homens usavam uma roupa escura, alguma coisa assim. Eu fui a todos os cantos da casa procurando os tais Nesse canto eu não homens. vejo nada. Eu não sei o que dizer, querido. Não tem ninguém aqui embaixo. Mas Ed estava determinado a provar que ninguém podia ter entrado na casa. Eles olharam as portas, verificaram as janelas e tudo estava completamente trancado. Não tinha jeito de alguém ter conseguido entrar na casa. Era só um sonho. O que você descobriu, pai? e os caras? Não havia pegadas na neve, Mas a nem gente sinal viu, de pai, que eles tinha estavam havido aí. alguém perto da casa. Eu tô falando sério, pai. Eu vi. Vão pra cama. Pai, ele Pai, estava lá! Vão pra cama agora. Mas, pai! Nada. Eles estavam ali no canto, todos os Ed 4. estava cansado de ser acordado Mas todas eles as estavam- noites. Uma longa noite, certo? Vão agora pra cama. Os dois. Os dois pra cama. Era preocupante que eles não acreditassem em nós. Deita. Vocês não entendem. Já disse os dois pra cama. Agora. Karen estava convencida de que a medicação de Paul causava as alucinações e que Paul estava influenciando seus Você está irmãos bem? mais novos a verem coisas também. Na consulta seguinte que tive com o oncologista, eu perguntei tudo sobre essas histórias. E ele disse que não havia a menor chance de Paul ter alucinações nem delírios com a medicação que estava tomando. Está bem. Clinicamente, ele não tem nada. Eu vou A buscar um resposta do material médico que pode era levar para perturbadora. Se fosse culpa do remédio, o comportamento do menino faria sentido. Mas agora parecia que Paul tinha um problema psicológico além do câncer. A possibilidade de outra crise médica era demais para Karen e Ed Eu suportarem. prefiro continuar dormindo aqui na sala. A essa altura, ele e eu estávamos com uma carga horária de trabalho enorme, mas a conta do tratamento era incrivelmente maior. Todos os dias havia uma pilha enorme de cobrança na caixa de correio.
Ed ficou espantado com a conta de eletricidade. Ele logo descobriu a causa. As crianças deixavam todas as luzes acesas quando iam dormir à noite. Pai, por favor, não faz isso. As luzes afastam eles, pai, por favor. Eu não quero mais ver eles. As histórias de fantasmas de Paul tiraram o sono do casal. Agora custavam à família um dinheiro que ela não tinha. Ed tirou todas as lâmpadas, menos uma. Que droga! As luzes que costumavam acalmá-los agora traziam um novo horror. Paul desistiu de convencer seus pais de que algo diabólico rondava pela casa. Ele decidiu enfrentar a voz que o assombrava. No frio cortante de um inverno em Connecticut, o doente de câncer Paul Parker se sentia isolado da própria família. Seus pais se recusavam a acreditar que era atormentado por espíritos malignos. Uma mudança preocupante ocorreu nele. Ele e eu éramos muito próximos, só que ele começou a se isolar. Começou a se tornar mais reservado, quieto. Ele insistiu num quarto próprio e não tinha mais medo de dormir sozinho.
A mudança radical em Paul afastou seu irmão Bobby. Ele começou a usar muita roupa escura e não falava mais comigo. Ele foi descendo a ladeira. O que temos? Paul, seu exame está normal. Está em remissão. Você está quase bom. Paul parecia sofrer de problemas mentais, mas sua condição física melhorou. Que bom. Eu só gostaria de vê-lo daqui a 3 meses. Mas Paul não pareceu ficar feliz com a espantosa notícia. Ótimo. Tudo bem, amor. Você está pronto? O câncer de Paul não era mais tão problemático e Karen chamou seu primeiro convidado na nova casa, sua sobrinha Teresa, de 17 anos. Minha mãe e meu pai estavam se divorciando, mas a coisa não estava indo bem. Aí minha tia ligou para eles e me convidou para vir. A gente era bem próximo. Vem, menino. Oi, Teresa! E aí? Tudo bem? Olha o Teresa! Teresa notou que faltava alguém. Foi boa a viagem? Adorei seu cabelo. E a viagem foi bem? Bem. Cadê o Paul? Tá na cama. Connie, me ajuda a levar a bagagem dela lá pra Me cima. dá Legal. aqui. Vamos. Ai. Vocês dois vão arrumar os brinquedos lá no quarto, tá bom? Tchau, Teresa. Paul e Teresa sempre tinham sido bons amigos. Parece que agora os médicos conseguiram. Karen esperava que a presença de Teresa ajudasse Paul a fazer parte da família de novo. Ótimo. E está esperando você lá embaixo para vocês conversarem um pouco. Por aqui? É. Paul era um bom garoto. Senti pena dele quando ficou doente. Fiquei mesmo bem triste. Paul! Oi! E aí? O Paul estava... Senta aí. Estava muito diferente do que eu lembrava. Ele passou de um garoto doce a um garoto zangado. Agora eu tô legal. É quase como se uma certa tá pesando maldade menos, estivesse baixando sobre ele aos poucos e ele não estava feliz. E as novidades? Teresa ficou espantada com as mudanças na aparência e no comportamento de Paul. Mas o que a preocupou mais foi o que ele disse. O Paul me contou que andava ouvindo coisas e vendo coisas e que a tia Karen e o tio Ed não acreditavam nele. Tá bom. Pelo que há de mais sagrado... Ele se sentia sozinho. Ele disse que não melhorava, que só piorava. Hoje ele tem uma. Ele dizia coisas do tipo: eu ouvi a coisa arranhando minha porta e esse negócio não vai me deixar em paz. Esse negócio não vai me deixar em paz. Ele vem me ver todas as noites e fica falando comigo. E que ele falava mal do pai e da mãe. Ele tem os olhos macabros e é muito feio. Ele falava mal de seus irmãos menores e da irmã e dizia para ir fazer coisas ruins a eles. O olhar nos olhos do Paul, a expressão dele, nem parecia ele. Ele não estava mesmo normal. Eu sei qual é o problema nessa casa. É você! Está cego, nem sabe o que está acontecendo nessa casa. Como pode dizer isso? É como se agora o ódio fizesse parte da casa. Você não liga pra mim, metade do seu tempo nem está aqui. É minha casa e vai seguir as minhas regras. Entende o que estou dizendo? Estavam discutindo sobre o comportamento do Paul. Roupas decentes! Todo mundo já viu aquilo. Você é o único que nem sabe o que está Você acontecendo. assustou tanto eles que não vão dizer nada Eu não vou diferente. ficar aqui ouvindo isso. Porque ele estava perdendo o controle. O demônio ficava mais forte e mal pro Paul toda vez que o encontrava. O Paul nem podia sair do quarto. Ele não podia retrucar. O demônio dizia para ele subir e fazer alguma coisa ruim.
Bom dia. Você dormiu bem? Teresa não queria violar a confiança de Paul. Não muito bem. Não? Mas estava profundamente preocupada com ele. Posso falar? É o Paul. O quê? Ela contou a Karen alguns dos pensamentos sombrios que ele tinha Que conversa com ele e toda sobre o noite. demônio que Paul acreditava que o controlava. Tem alguma coisa errada com ele. Tinha muitas coisas acontecendo com o Paul nessa época que me assustavam. Você está escrevendo? Ele estava escrevendo coisas. E eu Tinha posso aquele ler? poema. Era muito sombrio. O Paul me disse que era do homem de terno escuro. Deixa eu ler isso. Karen temia que a obsessão de Paul pelo macabro fosse resultado de ele confrontar sua própria mortalidade, ainda tão jovem. Só uma pessoa podia expor os segredos mais profundos de Paul para a mãe dele. Tem alguma coisa estranha aqui embaixo. Teresa. E eu sei que é uma coisa O maligna. Paul podia ver gente morta e já enterrada andando à volta dele. E Você nem todos pode estavam no imaginar nosso como ele porão. E nem as coisas que me disse pra fazer. O quê? Você quer saber? O demônio disse a Paul que faria coisas com ele, caso ele não o obedecesse e não fizesse o que mandava. Fique comigo, não tenha medo. Lá vamos nós! Não! Teresa, qual é? Pra onde você tá indo? Volta aqui, Teresa, por favor. Não! Teresa! Onde você vai? Eu ainda nem acabei. Volta aqui! Eu ainda não terminei, Teresa! Volta! Larga ela! Pô, o que é isso? O que tá vendo com você? O que está você fez acontecendo? com a sua prima? Eu só tava brincando. O que é isso? Nosso relacionamento começou a desmoronar nesse momento. Eu não confiava mais nele. Bob e Teresa tinham medo dele. Paul andava instável. Andava meio imprevisível. Eu me sentia pouco à vontade na casa. Eu sentia que havia coisas ruins lá dentro e que eu precisava de ajuda. Então a Karen me deu o seu terço. Eu dormia com ele no pescoço para me fortalecer, porque quando a gente segurava aquele terço, sentia que havia uma força espiritual nos confortando. Boa noite. Fique calma. O incidente fez Karen levar Paul a um psiquiatra. A senhora vai ter que trazê-lo para fazer mais alguns exames. O médico estava preocupado com o comportamento e os escritos de Paul. Mais com ele, ver o que anda escrevendo. Ele sugeriu mais aconselhamento e terapia. E que me relate todos os novos incidentes. E qualquer... Karen concordou. A senhora, Tá certo. por favor, ligue imediatamente. Mas já era tarde demais. Calma, calma, Teresa, calma. Sai daqui, sai! Sai daqui, sai, sai! Leva ele! Calma! Querida, calma. Calma, minha filha. O Paul foi retirado de casa por ficar violento daquele jeito. E todo mundo pensou que ele estava doido, porque ele estava no fundo do poço. Aí, uma ambulância apareceu e ele começou a chorar e dizer: "Ei, pra onde estou indo? Onde estão me levando?" E puseram ele numa ambulância e levaram ele embora. Manda eles me soltarem! Me larguem! Pegue seu casaco, querido. Vai dormir. Vai, meu bem. Vai logo. Eu quero que você volte pra cama. Tudo bem. vai ficar bem de novo, tá bom? Eu prometo. Tá. Prometo pra você. Ed e Karen seguiram a ambulância até o hospital.
Paul deu um aviso terrível a seus pais. Agora que eu saí da casa, eles vão atrás de vocês. Ele nos avisou que agora as coisas iam piorar. Isso me preocupou muito. Vamos. Eu achei que a cabeça do meu filho jamais voltaria ao normal. A família Parker ficou abalada por ter que internar seu filho Paul. Ele acreditava estar sendo controlado por uma entidade demoníaca. Agora que Paul estava fora de casa, ele avisou seus pais que a entidade atacaria o resto da família. Ed, a caixa das chaves não está mais aqui. Quando Ed e Karen voltaram para casa, já era hora de Ed sair para trabalhar. Ed esperava se distrair com o trabalho, mas não conseguia parar de pensar em Paul. Estava preocupado de deixar a esposa sozinha em casa naquele estado emocional e com o que seus filhos e Teresa tinham visto. Ele não imaginava que havia muito mais com o que se preocupar.
vez, eles não podiam negar o que tinham visto com os seus próprios olhos. Era uma situação horrível. Aquilo tudo era tão assustador. Eu pensei que aquilo tudo não era de verdade. Eu só pensava assim, não, isso não está acontecendo. Isso é coisa da minha cabeça. Será que eu aqui estou ficando louca? O que tinha atacado Karen e Teresa parecia ter seguido Ed ao trabalho. Eu vou atender. Alô? Como é? Quem era? Quem? Não era ninguém. Eu não sabia como lidar com aquela situação e não sabia como proteger aquela menina que precisava tanto de mim. Não adianta ficar assim. Não adianta. E naquele momento, surgiu uma escuridão. Teresa achou que havia visto um homem no teto. Era como se milhares de mãos estivessem sobre você. E você não podia fazer nada. A tia Karen também estava sendo atacada. E aí ela entendeu, ela percebeu que aquilo estava pela casa inteira. Eu não podia gritar, eu não podia falar, e eu tinha o meu terço. E ele subiu acima da minha cabeça, ele levitou mesmo no ar. Eu nem posso explicar o que eu senti naquele momento. É como se alguém tivesse agarrado tudo em que eu acreditei a vida inteira, colocado numa caixa e depois jogado e espalhado tudo pelo chão. Alô? Oh, Ed. Meu Deus, você não vai acreditar no que aconteceu. Querido, você nem sabe o que está acontecendo aqui. Meu caminhão se jogou sozinho no meu escritório. O quê? É, no escritório. Agora os Parker temiam que a entidade os seguisse lá para onde fossem. Resolveram pedir ajuda ao padre. Padre Thomas. Esperavam que ele chegasse Olá, padre. antes Karen. que fosse tarde Desculpe demais. ligar essa hora, mas tem alguma coisa acontecendo aqui, padre. A família Parker estava convencida que uma entidade maligna que morava na casa os assediava. Eles chamaram o padre e torceram para que chegasse antes que fosse tarde demais. Bob. Bob. A voz parecia de seu irmão. Mas Paul estava no hospital. Paul? Paul, onde você está? Paul? Hã?
Oi, Bob. Quando o padre apareceu, percebi que as coisas estavam ficando realmente sérias. Entra. Obrigado. Depois que falei com o senhor esta manhã, nós começamos a ouvir ruído. Karen esperava uma explicação e uma solução para o que estava acontecendo em sua casa. Bom, vocês já me contaram... Nós contamos a ele as coisas que andavam acontecendo e ele ouviu com muita atenção e ouviu até o fim. E só disse, eu acredito em vocês. Agora eu quero que esqueçam o assunto, que isso tudo vai passar. Vocês não estão doidos. O que vocês têm que fazer é não dar... Muitas pessoas que aceitam a possibilidade de existir atividade sobrenatural acreditam que aceitar o mal dá forças a esse mal e que a melhor defesa contra ele é ignorá-lo. Uma coisa benta por perto. E o rosário. Andem sempre com ele. Eu achei que ele não tinha noção exata do que estávamos falando. Como é que dá para esquecer que tem alguma coisa dessas acontecendo? Como é que uma pessoa diz enquanto está sendo atacada? Não, tudo bem, isso não está acontecendo. Como é que se faz isso? Se a igreja não ia resolver o problema da família, Karen procuraria ajuda de fontes menos convencionais. Cadê aquele artigo que eu tinha lido? Semanas antes, ela leu um artigo sobre uma equipe de demonólogos formada por um casal. Vou ligar para eles. Karen tinha deixado o artigo de lado, mas agora ela estava desesperada. Alô? Isso já está Ed acontecendo. e Lorraine Warren estão há décadas enfrentando o sobrenatural. Vários dos casos em que trabalharam apareceram em livros e filmes, incluindo Terror em Amityville. Meu marido Ed e eu somos chamados em casos que tratam de todos os aspectos da paranormalidade, de assombrações humanas e inumanas, de possessões a exorcismo. E acontece sempre de noite? Sim. Quem está presente quando acontece? Os garotos já viram. A Connie diz que viu alguma presença e já aconteceu alguma coisa com todos desta casa, a não ser com o Mark. A família contou aos Warren tudo sobre os acontecimentos sobrenaturais que ocorreram na casa. Não se preocupem. Lorraine age assim quando começa a sentir a presença de uma entidade. Lorraine Warren acredita que tem o dom do discernimento, que é uma habilidade extrasensorial para detectar espíritos e fenômenos sobrenaturais. Continue me explicando. Ela foi imediatamente atraída pelo porão. Quando eu desci as escadas, era mesmo horrível. A infestação era muito ruim. E a coisa que tinha escolhido esta casa não era um espírito humano. Era insuportavelmente nauseante. Eles acharam que havia um portal direto para o inferno dentro da casa e que esse portal estava no porão. Não dava para vê-lo, mas dava para sentir fisicamente. Para remover a entidade, os Warren explicaram, eles precisavam que a Igreja Católica autorizasse oficialmente um exorcismo. De acordo com Michael Kuhnel, um professor de Sociologia e Antropologia na Fordham University, o tipo de exorcismo que os Parker necessitavam raramente é feito. Ele é o autor do livro American Exorcism, Exorcismo Americano. Os crentes no exorcismo costumam acreditar que o primeiro e principal alvo é um indivíduo que é possuído.
Mas também existe a crença de que propriedades físicas, lugares físicos como casas, chalés, escritórios e até quartos individuais em casas podem ser infestados sim ou infectados por presenças demoníacas. Para ajudar a convencer a igreja que um exorcismo oficialmente autorizado era necessário, os Warren contactaram seu principal pesquisador, John Zaffis. Do ponto de vista do pesquisador, é muito importante ir até o local para poder documentar o fenômeno. Para poder filmar coisas, documentar em gravações de áudio, gravar as vozes, testemunhar o que acontece para ter as provas na mão. E assim, poder decidir se um exorcismo é mesmo necessário. Olá, entrem, por favor. A equipe de pesquisa dos Warren praticamente se mudou para casa a fim de registrar as provas de atividade sobrenatural. Oi, eu sou o Bob. Eu sou o Ed. Eles usariam vídeo, áudio e outros tipos de equipamento para registrar as provas. Era realmente muito importante a gente se mudar para a casa. Era uma situação de emergência. Todos na casa estavam exaustos, nenhum deles dormia, todos tinham medo de adormecer. Eles precisavam de alguém que explicasse um pouco do que estava acontecendo, por que aquilo estava acontecendo e o que podiam fazer para atenuar algumas dessas coisas quando aconteciam. Para evitar que a entidade isolasse alguma pessoa e atacasse, os Warren recomendaram que todos ficassem juntos o tempo todo. Devagar, filho. Coloquem ali, por favor. No canto? É. Basicamente, todo mundo saiu do seu quarto e todo mundo dormia junto na sala de estar. E sempre havia uma negatividade no ar, eles estavam lá. Ao menos um deles estava lá 24 horas por dia. Sempre tinha alguém na casa com você. Este é um caso clássico de possessão demoníaca. Todos os indícios... A família Parker pediu aos Warren que explicassem o que estava acontecendo com eles e com Paul. Conhecimento onde eles, os demônios, estão... Ed descreveu os 5 estágios da possessão demoníaca. Isso é, quando os demônios fazem um reconhecimento, vamos dizer, para selecionar um indivíduo que os convide para entrar em seu mundo. O segundo é a infestação. A infestação é quando isolam o alvo. O terceiro é a opressão. O indivíduo se torna muito violento com os outros. Pra onde vocês estão me levando? Pra O onde eu estou quarto indo? é a possessão. É quando o indivíduo perde totalmente o controle sobre si mesmo. O quinto estágio é a morte. Karen perguntou por que a entidade tinha escolhido Paul em vez dos outros familiares. Quando uma família está sob ataque assim e havendo um filho com problemas médicos, ele seria o mais vulnerável da família porque já estava doente. Provavelmente também o estado de espírito dele estava enfraquecido com o diagnóstico de uma doença fatal. E é sempre o membro mais vulnerável da família que vai ser atacado primeiro. Com Paul fora da casa, a entidade tinha que escolher a próxima pessoa mais vulnerável. Os Parker acreditavam que estavam sós em sua luta contra uma entidade maligna que morava na casa deles. Conseguiram a ajuda de demonólogos que tentavam convencer a Igreja Católica a fazer um exorcismo. Mas rapidez era fundamental. A entidade estava procurando o alvo mais vulnerável da casa.
Karen tinha sofrido um profundo desgaste psicológico com o tormento. Ela sentia uma culpa imensa por não ter acreditado em seu filho Paul. Eu estou com muito medo disso tudo. A gente dorme lá embaixo. Meu pescoço inchou e meu rosto se contorceu. Mamãe! Eu estava num buraco. Havia figuras escuras. E a emoção dessas figuras se infiltravam na minha pele. Eram todas as emoções humanas negativas. Raiva, ódio, inveja, desconfiança. E a que mais me impressionou foi a falta de esperança. Onde é que nós vamos? Filho do Espírito Santo. A tristeza era esmagadora. Para mim, ali era um lugar tão triste, de uma escuridão tão grande. Mas Karen tinha aliados em sua luta. Todas as coisas que a gente traz junto e as coisas que a família tinha, as relíquias, o rosário de contas, a água benta e tudo mais, essa é a nossa defesa para combater isto. Estes objetos são abençoados, a água benta está abençoada, estas coisas são usadas para ajudar no combate, para que a coisa diminua, até que a gente traga um clérigo ou um padre para poder ajudar esta família. Isso. Tudo bem com você? As orações fervorosas pareciam ter livrado Karen da entidade, ao menos temporariamente. Está tudo bem, querida. Quando eu voltei ao meu corpo, disseram que aquilo havia durado umas 8 horas. E o que eu fiquei sabendo é que o mal verdadeiro existe no mundo. E o bem verdadeiro também. E há uma escolha. Então, a gente tem que fazer a escolha certa. Os pesquisadores ficaram com a família até obterem provas suficientes para conseguir um exorcismo autorizado pela igreja. Eles descansaram pouco. Os pesquisadores tinham colchões em que se deitavam e era possível ver que respiravam. Eles tinham pulso e batimentos cardíacos. Eu não sei por que a coisa provocava a respiração e a vibração dos colchões. Talvez para chamar a atenção, como se fosse uma criança mimada. John Zaffis investigou dúzias de fenômenos paranormais. Mas ele nunca encontrou uma possessão demoníaca tão forte quanto a da casa dos Parker. Até quem era experiente se sentiu vulnerável. Como se combate algo que não se vê? Como combater algo que não pode agarrar? Você não pode atacar a coisa como a maioria de nós faria para tentar proteger a sua família. Não se pode ver. Como se combate? A entidade parecia preferir isolar seus alvos. John Zaffis cometeu o erro de sair da segurança do grupo. Quando eu comecei a anotar os eventos do dia, comecei a sentir muito frio. E eu sei que quando começa a fazer muito frio, muita energia está sendo sugada. Então eu comecei a chamar por qualquer um que estivesse na casa. Eu chamei as crianças, eu chamei os pais. Mas ninguém respondeu. Karen, Lorraine. E eu percebi que este incidente em particular estava sendo focado bem em mim. O que eu vi e o que eu experimentei naquela noite, eu acho que nunca vou esquecer.
John Zaffis tinha malas cheias de equipamento sensível para registrar provas de atividade demoníaca. Um demônio com força total, ele me atacou. Mas tudo do que precisou foram seus próprios olhos. Eu fiquei muito abalado. A experiência aterrorizante ficou marcada em sua memória. Eu não ia voltar a esse caso e deixei a casa. Se eu fiquei com medo, eu nunca tive tanto medo na vida. Eu nunca tinha testemunhado uma coisa desse grau e dessa intensidade. Vou tirar uns dias de folga. Foi muito forte para mim. Na verdade, só uma autoridade tinha que ser convencida pelo método dos Warren. De acordo com Michael Cunell, era a mais cética de todas. O ritual de exorcismo da Igreja Católica Romana é um dos únicos, talvez o único ritual religioso no mundo em que o praticante é aconselhado a adotar uma postura de incredulidade. Em outras palavras, o padre exorcista que conduz a investigação deve fazê-la de um ponto de vista cético, em vez de supor que demônios e espíritos malignos estão presentes, o padre exorcista deve supor que não estão presentes. Nossa, está congelando. Pode entrar, por favor. Obrigado. Fique à vontade. Os Warren convenceram a Diocese de Connecticut a investigar. A igreja enviou o padre Frank ao lar dos Parker. Não quer tirar o seu casaco? Como? Seu casaco, por sim, favor. Sim. Isso. Eu pego. Seu relatório determinaria se um exorcismo seria autorizado. Está frio lá fora? Sim, está. Por favor, o seu casaco. Eu vou fazer Ele começou a investigação como fazia em todos os casos. Obrigado. Com um ceticismo extremo. Padre? O padre exorcista deve submeter o caso estudado, qualquer caso estudado, a uma investigação psiquiátrica e psicológica intensiva e exaustiva. Ele deve excluir qualquer possibilidade de desordem neurológica, de distúrbio psiquiátrico. Deve excluir possibilidades paranormais. Deve excluir até a possibilidade de uma fraude. E depois de excluir todas essas possibilidades, ele deve dizer, olha, vamos excluir tudo de novo. Em outras palavras, a última coisa que deve ser suposta é que haja uma possessão demoníaca real no caso e que há demônios realmente atuando nessa situação em particular. O padre investigador ouviu a versão da família Então sobre vocês os acham eventos que está em e percorreu a casa. Sua reação era indecifrável. A família não sabia dizer se ele seria um defensor ou um oponente do exorcismo. Por isso chamamos o senhor. Mas o exorcismo como ritual deve ser executado muito, muito raramente. Apenas naqueles casos muito raros e especiais em que a demonização, se o era, parece ter sido provada. Mas ainda assim, em casos realmente raros, ela pode até mesmo ser feita. Essa possibilidade existe, sim. Então, vamos providenciar que aconteça e aí eles farão o ritual de exorcismo. O padre Frank apresentou sua conclusão a seus superiores. A igreja recusou qualquer entrevista para este programa, mas acabou autorizando um exorcismo para a família Parker. Salvai-nos das doenças e mandai embora as forças do mal. Protegei-nos. O padre Richard executaria o exorcismo. No reino dos céus. Vai e seja muito cuidadoso nesse caso. O primeiro passo do padre Richard foi purificar a casa. Ao fazer isso, ele provocou a entidade. Quando o padre Richard estava lá embaixo, no quarto do menino,
Eu vi as costas dele. E vi quando a camisa dele foi puxada. Também vi que o padre teve uma leve reação, mas não disse nada. Em vez de reconhecer a presença do mal e assim fortalecê-lo, o padre tentou ignorar suas provocações. Esta é a palavra do Senhor. Mas a entidade se recusava a ser ignorada. De Deus na companhia do Espírito Santo que nos abençoe. Senhor Jesus, iluminai-nos. Para o exorcismo dar certo, a presença sobrenatural deveria ser confrontada com a fé do padre e de todos no aposento. Amém. Amém. Senhor, livrai-nos de tudo. A entidade não se retiraria sem luta. A escuridão lançada sobre o lar dos Parker por uma entidade maligna durou vários meses. Senhor, livrai-nos. Agora, a Igreja Católica autorizou honrar o exorcismo oficial para livrar a família de uma presença demoníaca. Nossos corações e nossas mentes. O padre Richard era o exorcista. Obrigado, Senhor, por atender às nossas preces. Ele sabia que a entidade estava preparada para lutar. Intercessão, no sentido de livrarmos esta família da presença de qualquer força. O mal estava nos rondando de todas as formas e seria necessário um grande poder para que nos livrássemos dele. Quanto mais eles oravam, mais pareciam provocar a presença demoníaca. Vocês rejeitam Satanás, pai do pecado e príncipe das trevas. Senhor, dai-nos a paz por todos os dias de nossa vida. Mesmo a entidade se tornando violenta, eles lutavam ao máximo para ignorá-la. Porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Senhor, dai-nos a vossa paz, iluminai nosso caminho. Amém. Rejeitamos o mal, esperamos a presença de Jesus. Eu estava fora do chão e sendo sufocada por aquela grande força. Quer dizer, eu realmente não estava tocando o chão de verdade. Eu só me lembro que não conseguia mais respirar. O terror era muito real para todos no aposento, mas os céticos encontrariam outras explicações para aquilo. Existe uma imensa expectativa de cura durante um exorcismo. E existe uma enorme expectativa de que, sejam quais forem os seus problemas, eles serão resolvidos. Então, o exorcismo pode ser uma terapia muito eficaz, ao menos em curto prazo. Pedimos que abençoeis esta água e temos fé de que nossos pecados serão perdoados. Salvai-nos das doenças e mandai embora as forças do mal. Protegei-nos sempre pela presença do Divino Espírito Santo. No final, os que participaram do exorcismo acreditam que sua fé expulsou a entidade da casa. De entrar no reino celeste. Foi como se alguém tivesse aberto as janelas da casa. Os raios do sol passaram pelas janelas e foi tão maravilhoso. A casa ficou aquecida, confortável e estávamos livres. Amém. Nós vimos e não queríamos que ele parasse de rezar. Não queríamos que aquilo terminasse. A gente só queria ficar naquela paz, porque finalmente, depois de 9 semanas, lutando, atacando, sendo atacado e tocado, a coisa foi embora. E a gente sabia que tinha ido. O que realmente aconteceu na casa dos Parker está aberto a interpretações. Obrigado, padre. Muito obrigado. Talvez isso dependa do que cada um quer acreditar. Muito obrigada. Deus os abençoe.
A gente queria acreditar em um último domínio do mistério. Aqui temos um mal sobrenatural, um mal absoluto envolvido em um conflito mortal com um bem sobrenatural pelo destino. É o melhor teatro que se poderia arranjar. Então, eu acho que existe uma grande abertura cultural para isso. Porque não queremos viver em um mundo totalmente desencantado, um mundo totalmente secularizado, um mundo em que todo o mistério foi eliminado. Eu acho que essa é uma razão de o mito do exorcismo viver e de o exorcismo manter uma aura romântica e ser tão místico em nossa cultura, porque é um dos últimos domínios verdadeiros do mistério. Para os crentes, o exorcismo foi um sucesso absoluto. Estas aqui já O estão espírito prontas. demoníaco tinha deixado a casa. Mãe, onde eu ponho isso? Deixa lá na porta da frente, seu pai pega depois. Tá. Mesmo assim, a família Parker resolveu se mudar pouco depois. Esse é o último. Onde é que eu... acho que essa bagagem... Nós nos mudamos porque não queríamos arriscar que alguém abrisse uma porta que nós conseguimos fechar. Nós tínhamos muitas memórias ruins daquela casa. Eram memórias negativas, emoções negativas em relação àquela casa. Meu filho, tudo o que tinha acontecido com ele, todas aquelas coisas negativas, se ligaram com a casa e não com a entidade. E nós precisamos. Versão brasileira Audiocor.